podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Você já deve ter percebido que vira e mexe eu venho trazendo episódios sobre temáticas de educação e carreira que vão além de um curso, uma carreira específica. Já rolaram episódios sobre orientação profissional, transição de carreira, e hoje o papo é sobre os desafios na faculdade e no trabalho para pessoas com transtorno do espectro autista, ou TEA, como muita gente conhece também. Quem está aqui comigo é a Juliana Guilherme, que é psicóloga e orientadora profissional, e a Letícia Coutrin, que é graduada em artes visuais e está num processo de orientação profissional com a Juliana. Bem-vinda, Juliana. Conta pra gente um pouco da sua trajetória e da sua carreira como orientadora profissional. Muito obrigada, Oscar. Sou pedagoga, né? Minha primeira graduação foi em pedagogia, tenho MBA em gestão de pessoas, psicóloga clínica de crianças, adolescentes e também adultos, e orientadora profissional. As pessoas no espectro autista, esse primeiro contato veio na educação infantil mesmo, como pedagoga ainda. Então, sempre trabalhei muito com inclusão, com pessoas com deficiência diversas, né, ou transtornos, enfim. Em um dado momento, eu trabalhava na Casa da Criança Paralítica de Campinas e trabalhava com projetos de vida das pessoas com deficiência física ali, né? Então, foi que eu descobri o emprego apoiado, que é uma metodologia de inclusão no mercado de trabalho, especialmente para pessoas com deficiência intelectual e também do espectro autista. Mas ainda assim existe um público que às vezes não se encaixa na metodologia do emprego apoiado e está num lugar de não ter um acolhimento. Então, pensando nisso, olhando para isso, foi que eu comecei a desenvolver o processo de orientação profissional para pessoas com ou sem deficiência. Trabalho tanto em psicoterapia quanto na orientação profissional, né? E você, Letícia? Conta pra gente um pouco da sua trajetória até aqui. A minha trajetória profissional é bem multidisciplinar, assim, envolve muitas áreas, mas sempre numa mesma ambição que sempre foi a carreira em artes visuais, né? Eu me graduei em licenciatura em artes. Já tinha essa paixão desde criança. Eu tive meu diagnóstico de TDAH aos 8 anos, né? E nessa fase escolar de infância, né, eu tinha muita dificuldade de expressar, verbalizar, né, me comunicar sentimentos, pensamentos, e eu encontrei um canal para poder me expressar, que foi através da arte, inicialmente desenhando, né? Quando eu fiz as minhas primeiras sessões de terapia aos 8 anos, eu aprendi a usar o desenho como um recurso terapêutico. E isso foi nascendo essa paixão pela arte, né? E cada vez mais eu fui explorando outras áreas dentro da arte, né? Como a escrita, a música também. Eu fiz aulas de canto coral, violão, fiz algumas aulas de teatro. Participação de projetos de eventos de escola, né? Eventos culturais onde eu podia mostrar o meu talento. E isso foi me inspirando. E quando eu finalizei, né, concluí o ensino médio, eu já estava com bastante confiança de que essa era a área que eu queria seguir, né? Em relação ao meu diagnóstico do TEA, eu fui diagnosticada aos 23 anos. Infelizmente, está sendo um pouco comum, né, mulheres autistas sendo diagnosticadas tardiamente. E digo que realmente foi uma coisa que impactou muito a minha vida. Eu diria até que foi um divisor de águas esse diagnóstico. Por que é um espectro, né? Porque cada um é de um jeito. O TEA é uma dificuldade, uma deficiência no desenvolvimento das habilidades sociais. A habilidade social é a habilidade de se desenvolver no meio social. O TEA hoje, a gente pode dizer que existem 3 níveis. Nível 3, talvez seja aquele TEA que as pessoas mais pensam quando a gente utiliza essa sigla, né, ou fala de autismo, que seria aquela pessoa com dificuldade de fala mesmo, de articulação de comunicação. Alguns, inclusive, não falam, eles usam a linguagem não verbal, né? Não falar não é num sentido de mutismo, de mudez, mas sim de utilizar linguagem não verbal, então por gestos, por sons, né? Vai apresentar muitas estereotipias, né, que são aqueles movimentos
O balanço é um muito conhecido, mas não necessariamente tem que ser o balanço, existem outras estereotipias tantas. O nível 2 vai apresentar algumas dessas características, mas já não tão severas. E o nível 1 é aquela pessoa que não traz tantas essas estereotipias ou não traz essa questão na fala, tem um grau de suporte baixo, ou seja, é independente, né? Às vezes mora sozinha, utiliza transporte público, e também tem os graus de suporte. E não necessariamente eu sou do nível 1 e eu estou no grau 1 de suporte. Eu posso ser nível 1 e grau 2 de suporte, eu posso ser nível 2 e grau 1 de suporte. Eu tenho um irmão autista. Ele foi diagnosticado, no caso, aos 4 anos de idade. Então, os sinais que são os que costumam ser mais perceptíveis de características de autista já era apresentado nessa idade para ele. Agora, em relação a mim, era um pouco mais sutil. E também considerando que na época não tinha assim uma grande quantidade de informações e estudos que mostrassem possibilidades de sinais mais sutis também, que podem se enquadrar dentro do espectro, né? Hoje, agora, está sendo muito mais estudado, está vindo muito mais investigação sobre esses aspectos, né? Mas na época não se falava muito sobre essa questão de mulheres autistas que não têm essas características tão nítidas. Porque o TDAH tem características também parecidas com o TEA, algumas, tá? Não vamos dizer todas, porque por isso que difere o TDAH com o TEA. TDAH é um transtorno, né, do déficit de atenção com ou sem a hiperatividade, mas vamos pensar aí na hiperatividade, mas não é uma pessoa com deficiência. O TEA, desde 2012, ele entra no rol das deficiências. Então, ela pode, sim, utilizar dos direitos de uma pessoa com deficiência no Brasil. Isso está garantido por lei desde 2012. Mas, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em relação à aprendizagem na escola, distração, dificuldades de me relacionar com pessoas desde criança. Eu era considerada uma menina tímida, introspectiva, que não olhava nos olhos das pessoas e tinha dificuldade de fazer amigos. Era um olhar que seria um pouco comum se a gente for encontrar em algumas pessoas. Então, por isso que ainda hoje tem que ter um certo cuidado em relação a isso, né? Separar o que é o diagnóstico e o que é uma personalidade. Então, na época, houve esse desafio de entender, porque chegando até antes do momento que eu fui diagnosticada, eu tinha muitas crises de identidade, né, de saber por que eu me sentia tão diferente das outras pessoas. E eu posso dizer que tem umas características que envolvem, que é a literalidade, né, eu entender de uma forma muito literal as coisas que as pessoas falam, e eu achava isso esquisito, eu ser assim e as outras pessoas já terem uma certa malícia, entendimento de sarcasmos, metáforas, isso para mim era muito abstrato, né? Mas eu empurrava, né? Eu seguia. E a questão de ter um relacionamento mais de afeto com outra pessoa também tinha essa dificuldade. E eu fui percebendo que por ter todas essas dificuldades e a minha sede de querer me sentir pertencida em algum lugar, de me socializar, de ter amigos, eu precisava fazer um esforço grande de eu me mascarar, né? Mascarar as minhas características, evitar falar coisas que geralmente eu falo sem filtro, para a gente poder se sentir pertencido, né? E Letícia, como você processou esse diagnóstico tardio? O que passou pela sua cabeça quando você recebeu essa informação depois de tanto tempo, né? Como foi a adaptação a esse novo cenário, essa nova vida? E o momento que teve esse diagnóstico foi uma libertação, porque eu consegui entender quem eu sou. E, claro, o diagnóstico não me define, mas explica muita coisa do que eu passei. E isso me trouxe mais confiança e me ajudou a eu me amar mais. Só que com essa libertação, agora vamos ver uma Letícia com diagnóstico com TEA, esse foi um dos questionamentos que eu tive, né? Como é que eu vou ser vista? E como é que vai ser meus próximos experiências profissionais? Será que eu falo que sou PCD, não sou? Sou TEA, eu não sou? Como é que eu vou explicar para as pessoas? Porque as pessoas, elas têm um conceito básico e quase nem básico sobre o que é uma pessoa autista. E eu falar que eu sou autista, a pessoa vai falar, mas peraí, você não tem cara de autista. Você fala, você olha nos olhos, você se comunica muito bem, você faz piada. Como assim você é autista?
Então, isso passava muito na minha cabeça da questão de como que a sociedade vai reagir sobre mim. Mas que isso influenciou a busca das minhas primeiras experiências de trabalho, né? Porque é muito diferente entrar em um trabalho como PCD e como não PCD, né? Então, isso houve um impacto. Mas eu passei por diversas etapas e descobertas. Passei por áreas, tanto na área administrativa, tive experiências na área de educação também, tive a oportunidade também de fazer práticas, né, didáticas, trabalhar com oficinas, com alunos, e também na área de vendas, né, varejo, atendimentos. E nesse momento, né, eu estou passando por um processo de orientação profissional para saber de uma forma mais direcionada aquilo que eu quero fazer na vida e ter mais segurança e confiança de traçar esses objetivos. Sobre a sua fase da faculdade, Letícia, durante o seu curso de artes, quais foram os principais desafios no dia a dia do curso e em termos de relacionamento com seus colegas, com os professores também? Eu acredito que foi muito relacionados mais em relação à socialização do que em si os estudos, né? De fazer amizades, né? De lidar com o trabalho em grupo, no caso, apresentar, organizar, conversar com professores, trocar ideia. Uma coisa que, se eu pudesse voltar no meu período de faculdade, eu gostaria de ter tido mais oportunidade de ter feito amizade com o professor e ter trocado mais ideias com eles, ter feito mais um networking, trocar mais conhecimento. E não ficar sobrecarregada com as socializações, porque tem uma hora que a gente fica muito esgotado de lidar com pessoas, às vezes pessoas difíceis, você tem que ter mais resiliência, paciência e não estourar. E quando você sentir que você vai entrar em crise, você segurar e ir para um outro lugar, não deixar essa crise aparentar para outra pessoa. A grande dificuldade sempre está na relação, no relacionamento. E aí tem algumas dificuldades, especialmente nos trabalhos em grupo ou em equipes. E ela sente dificuldade de entender que ela deveria ter feito isso ou não deveria ter feito aquilo. E aí os outros vão ficando incomodados e ela não sabe como resolver, porque aí entra a questão da dificuldade de resolução. Porque também a gente utiliza muito o sarcasmo, a ironia, né? As figuras de linguagem que demonstram uma certa irritação e que até funcionam muitas vezes para provocar e que a pessoa não entende. E aí ele se coloca nesse lugar de eu acho que o meu grupo tá bravo comigo, mas eu não sei por quê, eu não sei o que fazer, eu não entendi. Essas coisas não faladas, porque a nossa sociedade também é uma sociedade não assertiva. Então, a época da faculdade foi um pouco de esgotamento, né, emocional. Inclusive, depois que eu terminei a faculdade, eu saí com depressão. Então, foram altos e baixos. Mas eu, até hoje, não me arrependo de ter passado por isso. Eu acho que isso foi um bom crescimento na minha vida. Eu acho que a faculdade abriu muito a minha cabeça. Abriu assim, uma porta para o mundo dos adultos que eu não fazia ideia. É muito importante que essas pessoas estejam em psicoterapia. Estando num processo de autoconhecimento, quando a gente se conhece, a gente se fortalece. E quando eu me fortaleço, eu desenvolvo autonomia. Autonomia eu acho que é a palavra-chave. A faculdade é um grande passo no desenvolvimento da autonomia. Se o meu orientando ou se o meu paciente precisa de um atendimento em loco, eu posso fazer isso. Eu posso ir junto. Até ele ir se apropriando daquele espaço, compreendendo como funciona, como que é, e conseguindo se soltar dessa via. Em relação à autonomia para um autista é uma coisa muito essencial. Eu tinha que, na raça, aprender a ter mais independência, autonomia e a melhorar minha comunicação com as pessoas. Porque na época eu não tinha o diagnóstico do TEA, mas eu tinha ciência que se eu tivesse algum tipo de descontrole emocional, toda a imagem que eu construía com essas pessoas ia ser destruída, né? A Letícia que eu construí nessa época, no passado, né, no período de faculdade, era uma pessoa simpática, educada, gentil, que é proativa, ajuda todo mundo e tal. Agora, se envolver uma crise,
Isso destruía a minha reputação. Então, na época, eu tinha que conciliar tudo isso. Apesar de todos esses desafios, né, que você superou, inclusive, que momentos mais te marcaram positivamente durante a graduação? O que você guardou com mais carinho dessa época? Eu acho que até o final da faculdade, alguns professores ainda não sabiam nem que eu tinha TDAH, por exemplo, né? Mas sempre me trataram com muito respeito. Às vezes eu tirava dúvidas e eu sentia que os professores, eles me enxergavam como uma pessoa dedicada, né? Que errava um pouco, mas mostrava querer melhorar, né? Então, acho que na visão dos professores da faculdade eu sentia isso. E eu tive o privilégio de seguir com um tema de TCC, que foi colocar a minha história nesse TCC, que é sobre o TDAH. Do título do meu TCC era Oficinas de Artes para crianças com sinais do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quando comecei a focar nesse tema, o meu orientador, na época, ele não sabia que eu tinha TDAH, e quando ele soube, ele também não entendia nada, então ele se esforçou muito para tentar estudar com um pouco de cuidado, para ter pelo menos um básico, para entender os termos, os tipos de fontes, né, as referências bibliográficas, para ele ver se está de acordo, seguindo direto com o formato da pesquisa, né, da metodologia. E eu fiquei muito feliz porque quando eu terminei de apresentar, né, na banca, eu tive muitos elogios, né, assim, muitos apontamentos positivos, né, e eu fiquei feliz porque no final meu professor falou assim, olha, essa pesquisa, acho que é digna de você seguir com o mestrado. E eu acho que isso me motivou a tentar colocar isso no meu projeto de orientação profissional também com a Juliana, que é a questão de eu descobri na época que eu queria ajudar as pessoas e usar a arte como minha ferramenta de apoio. Era a única coisa que eu sabia que eu queria fazer. Eu não sabia que vida profissional seria, eu não sabia como eu vou chegar lá, mas eu sabia que eu tinha esse desejo no coração. Agora vamos passar para aquela fase de transição da faculdade para o mercado de trabalho, né? Quando a gente começa a pôr a mão na massa, colocar em prática o que aprendeu em sala de aula. Como foi sua experiência nessa época nos estágios? Então, eu participei muito com minhas outras colegas estagiárias também para fazer trabalhos de eventos escolares, né? A gente criava uns trabalhos mais voltados para algum tipo de pedagogia mais didático com uma criança. Por exemplo, a gente trabalhou com contação de história. Eu dei um pouco de aulas básicas de violão para alguns alunos. E na maioria dos eventos escolares, tinha, né, os eventos onde envolvia pais, né, de fim de semana. Então, eu ajudava muito na decoração da escola, né, uma coisa que isso despertou muito a minha vontade, né, de ajudar na escola em relação a isso. Acompanhar as crianças durante os passeios era uma delícia. Consegui ter muito contato direto com os próprios professores na escola. Enfim, foi uma experiência bem legal. E depois que você se formou, Letícia, era um mundo novo que estava se abrindo para você, agora saindo totalmente do ambiente da faculdade e caindo no mundo do trabalho, onde as dinâmicas são bem diferentes, né? Como foi essa transição? Eu entrei na faculdade em 2015 e finalizei em 2017. Né? Nessa época, apesar de eu ter tido um pouco de autonomia na faculdade, eu ainda tinha muita insegurança de começar a trabalhar. Então, eu demorei muito tempo para ter esse início. Então, o meu primeiro emprego, eu comecei a carreira em 2019. Só que foi em 2019, aos 23 anos, que eu fui diagnosticada. Depois que eu fui diagnosticada, eu acho que foi... Nossa, não durou nem tanto tempo assim. Acho que foi um mês depois eu consegui meu primeiro emprego, assim, de PCD. Aí hoje eu tenho 28. O TEA ele traz como principal característica a rigidez de pensamento. O que significa isso? Não enxergar soluções. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas no espectro de conseguir solucionar, às vezes, pequenos problemas do dia a dia, coisas que para nós pode parecer muito comum, muito usual, muito simples, mas para eles podem se transformar. Então, quando essa criança se torna um jovem, um adolescente e se depara com o mercado de trabalho, por exemplo, é um desafio muito grande, por muitas frentes, muitas esferas. E essa dificuldade de não enxergar soluções e resoluções pode levar eles a uma tendência à depressão e outras comorbidades, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei assim para mim, eu não sei como é que vai ser no final, mas eu sei que eu vou sair empregada daqui. Eu era muito inocente, eu acho que deve ter muita gente que deve ter pensado assim.
Mas depois que eu saí da faculdade, eu fiquei um pouco frustrada, porque era essa idealização que eu tinha, né? E eu senti que eu não tinha conseguido colher muitas ferramentas que eu só entendi depois que não era o professor que ia dar isso para mim. Eu teria que colher por conta própria. E isso foi muito difícil aceitar e encarar isso. Principalmente hoje, né, falando uma pessoa autista. Se um autista saindo da faculdade, ele não ter esses apoios, né, essas ferramentas de o mundo adulto, né, a vida profissional, eu sinto que isso atrasa um pouco o nosso processo de independência, sabe? Enquanto muitas pessoas já estão caminhando para uma vaga sênior, líder, etc., a gente ainda está aqui no assistente, no auxiliar, começando a vida agora. Só que muito tempo depois. Juliana, você mencionou lá no começo da nossa conversa a metodologia do emprego apoiado, que ajuda muito na inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho. Você pode contar mais um pouco sobre isso, trazer uma visão geral de como ela funciona? A metodologia do emprego apoiado, ela nasceu nos Estados Unidos na década de 70. Então, ela nasce de um cenário pós-guerra lá nos Estados Unidos, em que reflete sobre as pessoas deficientes e a não produção no mercado de trabalho, né? E quando ela chega ao Brasil, ela já chega com esse teor de apoio e suporte na inclusão, especialmente para as pessoas com deficiência intelectual. Então, é muito difícil você incluir uma pessoa com deficiência intelectual no mercado pelas vias comuns, assim, que é elaborando um currículo, hoje em dia preenchendo um LinkedIn, você se encaixar para a vaga, né? Ou seja, a pessoa com deficiência intelectual se encaixar plenamente nos requisitos de uma vaga. Mesmo uma vaga PCD. Não é porque é PCD que as exigências são tão mais brandas. Na verdade, a gente encontra algumas questões aqui. Ou exige-se exatamente igual, ou exige-se o mínimo. E tira-se o direito de escolha dessa pessoa com deficiência. Então, não é porque ela tem uma deficiência intelectual que significa que ela pode ficar só tirando xerox, que ela deseja ficar só tirando xerox. Então, por que a pessoa com deficiência não tem o direito de ocupar uma função dentro dos limites, mas que faça sentido para ela? A metodologia ela tem alguns passos. A fase 1 é a fase da descoberta. O que faz sentido? O que essa pessoa gosta? O que ela não gosta? Quais são as habilidades dela? Quais são as dificuldades? Por exemplo, às vezes eu tenho uma pessoa com deficiência e intelectual, por exemplo, e ela não conseguiria trabalhar em frente a um computador, mas ela gosta muito de plantas. Ela todas as manhãs rega as plantas da casa dela. Ou então ela cuida de animais, ela adora animais, sai para passear com o cachorro, dá banho no cachorro. E ali o consultor, ele vai, nessa fase da descoberta, ele vai não conhecer apenas a pessoa, como tudo o que cerca essa pessoa, qual é o ambiente que ela vive, qual é as pessoas com que ela convive, os lugares que ela frequenta, como que ela é vista no bairro dela, o que os pais, os seus familiares olham para ela e falam, não, olha, se eu peço para o João fazer tal coisa, ele faz muito bem, porém, se determinada coisa gera crise. Então, é uma construção social, não é apenas com a pessoa. E desse trabalho, vai então para a busca de oportunidades. E é mostrar para as empresas, é quase que até criar a oportunidade. Mostrar para as empresas que é possível ele ter uma demanda que ele não percebe. Então, você consegue levar a empresa a perceber a necessidade. E aí, apresenta-se o portfólio, que, nesse caso, muitas vezes é vídeo. É um vídeo do João cuidando das plantas, se apresentando, falando o nome dele, enfim. E aí fala, olha, eu tenho o João, eu não poderia trazer ele sem compromisso, para só passar uma tarde aqui, só para você conhecer ele, ver ele. Depois disso, caso dê certo, fecha. E aí o trabalho do consultor continua num processo da inclusão dessa nova pessoa no ambiente de trabalho, até que aos poucos ele vai se desvinculando. Então, essa é a metodologia. A orientação profissional para pessoas com deficiência se difere da metodologia, porque a metodologia então, é um método, você segue ele do início ao fim. A orientação profissional, não. Então, quando eu atendo uma pessoa com uma deficiência intelectual, eu trabalho a fase da descoberta e aciono um consultor da metodologia do emprego apoiado. Então, assim, tudo vai depender de cada um. Cada um vai ter a sua demanda.
Por exemplo, a Letícia é uma pessoa que eu faço orientação profissional com ela, mas ela não tem uma demanda que eu vá lá com ela no primeiro dia de emprego. Ela consegue desenvolver-se assim. Pode haver outra pessoa que precise de um suporte maior, que eu me faça presente num primeiro momento. Então, a gente consegue pensar em estratégias diferentes dentro de cada necessidade. Eu tive essa experiência, tá? Só que hoje eu não, como ela falou, não necessito passar mais por isso, porque eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Mas eu tive esse suporte no meu primeiro emprego, quando eu depois fui diagnosticada com TEA, onde eles fizeram essa sensibilização, e isso me ajudou muito com as adaptações que a empresa teve comigo. E Letícia, como foi sua primeira experiência de trabalho depois do diagnóstico do TEA? A empresa na qual você trabalhou era inclusiva, empática? Ela proporcionou o acolhimento necessário, na sua opinião? Depois que eu fui diagnosticada, eu peguei uma experiência de PCD e eu fui chamada para uma empresa de varejo. Eu tive uma boa inclusão porque houve uma outra presença no meio, né, que foi o emprego apoiado. Veio pessoas no meu primeiro dia de trabalho fazer uma conscientização. Eles fizeram até um slide explicando o que é o TEA, que tem pessoas com níveis. Então, assim, eles fizeram um trabalho muito bonito, muito didático. E eles até perguntaram, Letícia, você se sente confortável de se apresentar lá ou você gostaria de ficar aqui? Eu falei, não, eu me apresento. Então foi aí que começou esse processo de que todo mundo no trabalho estava aprendendo a lidar comigo. Só que pelo menos eles tiveram um pontapé inicial. Então isso foi essencial para não ter tido uma experiência negativa no meu primeiro serviço de PCD. Muita sorte de ter essa oportunidade, porque não é todo mundo, não é toda empresa que aceita esses programas entrarem lá para fazer essa conscientização. E eu posso dizer com muita alegria que meus primeiros momentos foram muito bons. Mesmo não fazendo uma coisa que eu gostava, eu estava começando a gostar dessas coisas novas. Eu achava que a minha habilidade era só voltada para as artes, mas eu fui percebendo que eu tinha outras habilidades em uma área que não era a que eu esperava. Então, eu aprendi muitas lições sobre isso. Saber se comunicar, né? Saber ser simpáticas, recepcionar as pessoas, ter capacidade de prestar serviço, dar apoio para as pessoas. Então, esses eram os requisitos básicos, mas, assim, era o mínimo, era o ensino médio. Era uma empresa de varejo de roupas, né, popular. E eu não tinha essas habilidades de atendimento, né? Atender pessoas, ter um senso maior de organização, disciplinas, de manter uma rotina bem fortificada em relação ao emprego, sabe? Então, isso tudo foi me ensinando nessa minha primeira experiência, né? Saber como resolver problemas na hora, que isso era uma coisa, assim, gigante, era um desafio enorme para mim. Porque muitas pessoas que estão no espectro sentem dificuldades em se adaptar em mudanças, porque eles têm a necessidade de previsibilidade. E, inclusive, essa é uma das grandes lutas, porque a vida não é previsível. Eu venho de uma família comerciante, eu trabalhei no comércio por anos. O varejo é cada dia é um dia. Cada cliente é um, cada atendimento é único. Então, para algumas pessoas que estão no espectro, isso pode ser muito assustador. Nessa empresa de varejo, eu descobri que quando a pessoa me traz um problema, você vai fazer o possível para conseguir oferecer essa solução para essa pessoa. E se você não consegue oferecer, você vai ser honesto e falar, olha, eu não sei, mas eu vou buscar essa solução e já te retorno. Então, essas palavras eu fui aprendendo nesse primeiro emprego. Se a Ju estivesse nessa época, eu acho que eu teria tido mais resiliência em relação à flexibilidade. Ser mais flexível com as situações. Como ela falou, né, não ter tanto essa questão rígida, né, de tudo tem que ter uma caixinha para todo tipo de situação, né? Como se eu sempre tivesse que todo dia carregar um roteirinho e ler esse roteirinho e estar preparada para esse roteirinho diariamente no meu trabalho, que isso é desgastante. Então, é ter a flexibilidade de que haverá momentos que eu não terei controle sobre isso. E não quer dizer que não ter controle significa fracasso. Eu acho que a Ju me ensinou muito essa questão do conceito de fracasso. Que, na verdade, é importante a gente fracassar. Que fracassos, na verdade, significam, agora eu lembrei que ela falou,
experiências. Experiências boas, experiências ruins, mas até as experiências ruins nos trazem experiências de autoconhecimento, de a gente saber onde a gente quer ir, né? Eu passei por essa situação, eu não quero repetir essa situação, então eu vou buscar outro tipo de situação. Sob a minha ótica, eu acho que é porque eu trouxe essa outra forma de perceber. Primeiro, de entender que a vida não é linear, e a outra questão é assim, por meio da autopercepção, ela conseguir lidar com algumas demandas que anseiam, entre elas essa necessidade de previsibilidade. Então, quando a gente iniciou o processo, ela trazia essa demanda dentro dela de querer prever tudo, de ter um cronograma. Eu lembro que teve um momento que ela me pediu assim: me passa um cronograma? E eu falei: não. Porque às vezes eu até planejo, a gente vai trabalhar isso, só que chega aqui, você me traz outros elementos que fazem sentido nesse processo e a gente muda, porque é isso. Por isso que é importante a gente evidenciar que o processo de orientação profissional é um processo. Então, ele vai ter início, meio, e o fim ele é aberto, porque o fim não acaba, né? Talvez quando ela se aposentar a gente pode falar de um fim, mas que é uma questão construtiva, assim. Ele é construído. O seu processo pode ser rápido e o dela pode demorar mais, ou vice-versa. Cada um é um. E já que estamos falando de oportunidades de desenvolvimento profissional, eu queria aproveitar para divulgar uma ação super bacana que contribui com a ampliação da diversidade no mercado de trabalho. O pessoal da plataforma Representa SA, que é uma iniciativa da Blend Edu, está promovendo um concurso com inscrição gratuita voltado para pessoas com deficiência, mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras e indígenas e pessoas com mais de 50 anos. E o prêmio é uma bolsa integral de intercâmbio para um país de língua inglesa. E nessa bolsa estão inclusas 4 semanas de curso de inglês, material, passagens aéreas, acomodação, seguro viagem e transporte. Além disso, a plataforma também oferece oportunidades de carreira como bolsas de estudo, mentorias, cursos e vagas de emprego. O cadastro para participar do concurso é gratuito e está disponível até o dia 30 de setembro de 2024. E para saber como concorrer, você pode acessar o site que eu vou disponibilizar na descrição do episódio. Dá uma conferida lá sem compromisso. Agora, voltando aqui para a nossa conversa, a questão das crises já apareceu em alguns momentos ao longo do bate-papo de hoje. Daí vocês podem explicar o que são essas crises, o que acontece exatamente, como elas afetam a pessoa? O autista ele pode ter tanto um shutdown e um meltdown. O shutdown é aquele desligamento que a pessoa passa por um estresse muito forte e é como se ela tivesse acabado toda a bateria dela sobre isso e ela teve esse desligamento. E o meltdown é o contrário, é uma crise explosiva, né? Bem crise mesmo. E voltando para suas experiências profissionais, Letícia, nas outras empresas que você trabalhou, o que de legal você viveu e o que de valioso você incorporou na sua vida profissional? Essa última empresa que eu estive é uma empresa de tecnologia e inovação. E a minha função inicial era como assistente de projetos na área de educação. Eu tinha que exercer funções mais voltadas para a área administrativa do que voltado em si direto para a educação. Entrar em contato com o aluno, né, online, responder as dúvidas, alimentar planilhas, organização e tudo mais, né? Então, eram coisas assim básicas que eu nunca tive contato com esse mundo administrativo. E eles têm um programa interno que é onde eles fazem essa adequação, né, essa inclusão desses PCDs dentro da empresa. Eu senti que eu tive muita voz dentro dessa empresa. E muitas pessoas tiveram muita compreensão das minhas características e muita curiosidade de aprender mais sobre o TEA dentro da empresa. E eu tive até uma pessoa que me ensinou, porque assim, ela meio que viu que assim, não é porque eu tenho uma deficiência que eles só vão somente tratar de acordo com as minhas limitações. Não, ela enxergava potencialidade em mim de estimular mais, me desafiar mais, eu acho que eu diria essa palavra, né? Então, ela era minha mentora.
Queria aproveitar o gancho, porque às vezes as empresas elas têm programas de inclusão, como a Letícia citou, mas a gente tem que pensar em cada detalhe. E um grande e importante detalhe é que o tempo de aprendizagem de algumas pessoas em alguns transtornos, e aqui não necessariamente do espectro autista, mas, por exemplo, do TDAH, que a Letícia traz, o tempo e o modo é outro. Então, o máximo que você pode trazer para o concreto é melhor. Porque quando fica muito no abstrato, nem sempre vai ser atingido aquele objetivo da aprendizagem. E é pensar nisso do início ao fim. Essa empresa foi uma experiência de que eu aprendi que eu devo me posicionar mais sobre quem eu sou e quais são as minhas dificuldades e aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu não consigo. Isso é um desafio para mim até hoje. E eu acho que para muitos PCDs que, pelo menos, que conseguem se comunicar, verbalizar, dizer essas coisas é muito desafiador. E na época eu não tinha tanto esse poder para dizer, olha, aqui eu não consigo fazer, aqui eu vou precisar de mais apoio, aqui talvez eu precise de um outro tipo de didática, uma outra forma de aprender sobre isso, porque essa forma que eu estou aprendendo não está dando certo. Isso acabou me desgastando muito. Eu mudei de setor, mas eu tive uma oportunidade muito legal de aprender e estudar enquanto eu trabalhava. Né? Eles falavam, ó, nessas próximas semanas você vai estudar, a gente vai trocando ideia, vamos ter um cronograma aqui de estudo. E eu estudei bastante, né? Era a área de UX e UI. E o legal aqui dessa experiência desse setor é que eu aprendi a ter mais contato com as pessoas, entrevistando as pessoas, conversando, sabe? Entendendo as necessidades, transcrevendo entrevistas. Eu sinto que essa foi uma ótima empresa, porque acho que foi a oportunidade que eu tive para levantar mais essa bandeira de falar dentro das empresas. Eu acho que foi aí que eu comecei a ter voz. E depois de todas essas experiências que você já contou aqui, da orientação com a Juliana também, de que formas você acha que evoluiu profissionalmente desde a sua entrada na faculdade, no mercado de trabalho, depois também? Eu sinto que hoje eu consigo ter mais resiliência para lidar com mudanças, que é uma coisa que eu não conseguia antes. O meu processo de entrar numa frustração, entrar numa crise e recuperar e sair dessa crise diminuiu, porque comparado à Letícia lá atrás, eu levava meses para sair de uma situação muito difícil por causa de uma coisa só. Meses de depressão, meses de ansiedade e tudo mais. Hoje eu consigo ter mais ferramentas, mais mecanismos para lidar com a minha pós-frustração sem ter que levar tanto tempo assim para me recuperar. A evolução da Lê é uma evolução linda. É um processo de autoconhecimento gigantesco, de abertura para o novo. E é sobre ela estar aberta a esse novo modo de percepção do mundo e da vida, né? Ela tem enfrentado os desafios dela e não mais sobre uma fuga, uma esquiva. Eu ainda sinto que eu preciso aprender mais isso, mas eu tô conseguindo cada vez mais aceitar e ser como eu sou, não ficar pondo cobranças ou pesos aonde eu tenho que seguir, alcançar em coisas que não fazem sentido com essa Letícia, né? Então, o autoconhecimento nesse processo foi muito forte. Saber o que a Letícia realmente é boa e ela tem que decolar, e o que a Letícia não é tão boa e ela não precisa se estressar por não ser boa. Então, essa aceitação também está ainda num processo melhor, né? A questão do fracasso, tudo isso, eu sinto que hoje eu consigo lidar melhor com um pouco mais de maturidade. Que, como a Ju falou, até no final, até quando a pessoa se aposentar, a gente vai ter tantas opções, tantas coisas para experimentar, para viver. Então, eu estou tendo isso agora na minha vida, nesse ano, essa compreensão. E Letícia, quais são os próximos objetivos na sua carreira? Em que tipo de lugar você quer trabalhar? Que tipo de atividade você quer realizar? Conta aí pra gente. Eu busco focar em lugares assim que envolvam mais trabalhos sociais, né? Envolvendo ONGs, poder atuar como arte educadora,
talvez em algum momento me aprofundar mais para entender um pouco mais conceitos de arte-terapia, tudo voltado para isso, né, de querer ajudar as pessoas através da arte. Inclusive, eu gosto de deixar isso junto, em paralelo também, com a questão da conscientização, né? Eu tenho um sonho também de poder trazer a minha história, mas não só a minha história, trazer conhecimentos relacionados ao TEA, né, e as pessoas com deficiência em formas de palestras, em conscientizar, talvez fazer uma adaptação nas empresas, ajudar a contribuir com esses processos também. Então, eu busco esses tipos de oportunidades. Antes de ir para a última pergunta do episódio de hoje, Letícia, aproveita para compartilhar com quem está nos ouvindo o perfil profissional, seu perfil no Instagram, para o pessoal poder conferir um pouco do seu trabalho com artes. Bom, o meu Instagram profissional é le_coutrin_desenhista. Lá vocês vão ver um pouco de variedade dos meus trabalhos, né? Tem um pouco do desenho, tem um pouco da fotografia, é bem diversificado, não é somente os desenhos em si. Maravilha! E agora, para fechar o bate-papo de hoje, que conselhos vocês dariam para aquelas pessoas que estão no espectro autista e que querem ingressar na faculdade e estão em busca também de oportunidades no mercado de trabalho? Quando você puder também, sempre peça ajuda. Não tem nada de errado em pedir ajuda e suporte de outras pessoas. Principalmente se você for uma pessoa autista, o suporte é essencial para você ter mais fôlego, para você continuar seguindo em frente. É o que vai te ajudar a você caminhar com outras pessoas neurotípicas. Então, o suporte é essencial, seja família, seja parente e profissional, né? Fazer terapia, cuidar da sua saúde é essencial. Aprenda com a vida, né, de saber se posicionar, porque sendo um PCD, sendo um TEA, aqui no Brasil é muito desafiador você se posicionar, então aprenda a conseguir se comunicar para se posicionar, né, sabendo que você tem o seu papel aqui, a sua importância. Saiba que, para uma pessoa que está no espectro, que haverão sim desafios, que o principal desafio são as mudanças repentinas, essa questão de não haver tanta previsibilidade, de ser algo que vai ser um pouco individual no sentido de não ter um professor ali te acompanhando, mas ao mesmo tempo pode ser coletivo, porque existem muitos trabalhos em grupo, em equipe e apresentações, né? Mas não se assuste com isso. Você vai conseguir. E se precisar de um suporte, peça um suporte. Um consultor ou outra pessoa. Isso é garantido por lei. Você tem esse direito. Eu sei que é muito difícil a gente acreditar em nós, nas condições em que vivemos, na nossa capacidade e sabendo das nossas dificuldades, mas não deixe que isso te limite. Tenta acreditar realmente assim que tudo que você tem e que você pode oferecer será visto e será reconhecido. As pessoas vão ver que você tem potencial e que você mesmo vai entender e vai ver o seu potencial e o poder que você vai ter para isso na vida. Então, a faculdade, a profissão são parte da sua vida, mas não é isso que vai te definir totalmente a sua vida. Letícia, Juliana, muito obrigado pelo bate-papo. Foi demais poder aprender tanto com as histórias de vocês. Com certeza, tudo que vocês disseram aqui vai ajudar muita gente a contribuir com mais inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho e na sociedade também em geral. Foi legal demais. Muito obrigado para você que nos acompanhou. E se você gostou da conversa, compartilhe o link com seus amigos, sua família, porque essas histórias são muito bonitas e quanto mais gente ouvir, melhor para todos. Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui do Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.